Então, dentro da política de trabalho do Parque Vicente Naranha, faz parte da vocação do parque, além da questão do patrimônio histórico, cultural, ambiental, ter também a preservação e a sustentabilidade. E a gente entende que não dá para trabalhar todos esses eixos, sustentabilidade, educação, preservação, sem trabalharmos, sem seguirmos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, numa conversa com a Abraps, que havia nos procurado já para fazermos uma parceria e desenvolvermos eventos nesse sentido, a gente achou por bem criar esse programa Diálogos ODS, em parceria com a Abraps, em parceria muitas vezes com o poder público, com empresas privadas, para a gente dialogar sobre o tema e divulgar para as pessoas esse assunto tão importante. O nosso principal objetivo é dizer às pessoas que isso não é uma tarefa somente de grandes corporações, de grandes empresas, e sim de todo mundo, minha como pessoa física, sim. sua, dos alunos, das pessoas que frequentam o parque, enfim. É um desafio para toda a sociedade. Então, o parque assumiu essa responsabilidade, junto com a Abraps e outros parceiros, né? A BOL está aí com a gente nessa edição, para poder divulgar e difundir esse assunto de forma mais ampla. Bom, o intuito desse encontro, né, desse diálogo, é justamente para conscientizar, né? A intenção é que cada vez mais essa questão da ODS, essa questão da sustentabilidade, de um desenvolvimento que você pode, de certa forma, ter um crescimento econômico, mas alinhado com toda essa questão de responsabilidade sustentável, enfim. É uma das intenções desses diálogos que acontecem, já vem aí nessa terceira edição. Mas como convencer essas empresas, né? De que forma que, por exemplo, vem juntamente com a programação e também com a sua participação nessa abertura também, como convencer, como dialogar com essas empresas, mostrando essa responsabilidade, e que de certa forma também já existe um conceito, uma visão, né, pelo menos da maioria das empresas já tem essa visão de responsabilidade, mas ainda é algo que, por enquanto, tem muitas ainda que se receiam com isso. Como é que é esse diálogo, né? Como é que é essa interação para que haja esse convencimento, haja essa iniciativa de olhar para o futuro e olhar para toda a questão de responsabilidade social, socioambiental, enfim? É bem delicado, eu acho uma pergunta delicada até, porque assim, antes era muito uma cobrança da sociedade civil em cima das empresas, né? E com a pandemia, tudo acontecendo, agora vem uma cobrança maior. Então assim, cobrança de bancos, de financeiras. Então, as empresas que não estão se alinhando, não estão sendo transparentes, reportando e olhando para isso, elas infelizmente estão sendo impactadas. Então, elas estão sendo meio que estão sendo obrigadas a olhar para isso, de alguma forma ou de outra. Pelo menos no começo, sendo transparente com o seu público e com a sociedade. Então, não tem mais como fugir. Suelen, você concorda que as empresas estão tendo essa visão, né, mas que não tem como fugir dessa realidade, mas que ainda assim existe uma resistência por parte das empresas, ainda assim fica se jogando muito a questão de isso é do poder público, ou isso não é minha responsabilidade, enfim. Como é que você vê, como é que você analisa essa questão do crescimento econômico, né, na região, principalmente aqui na região? A gente está falando muito aqui na região nossa do Vale do Paraíba, que tem várias empresas químicas, né, que realmente acabam, de certa forma, agredindo muito o meio ambiente. Esse crescimento alinhado com a sustentabilidade, ela, de certa forma, ocorre e tem essa iniciativa por parte das empresas, a conscientização delas? Olha, eu acho que felizmente a gente conseguiu mudar bastante esse entendimento, sabe, sobre sustentabilidade. Então, assim, quando a gente analisa o mercado brasileiro, a gente consegue ver que as empresas sim estão se posicionando em prol de uma agenda mais positiva, tanto para sustentabilidade quanto diversidade.
ainda faltam alguns avanços. Por exemplo, são poucas as empresas brasileiras que estabelecem metas para aumento de mulheres, né, aumento de percentual de gênero em posições de liderança, em posições raciais, mas a gente vê as áreas de diversidade e inclusão sendo estruturadas, a gente vê as empresas se posicionando cada dia mais, porque é o que as meninas falaram, assim, eu acho que há uma pressão do mercado. Por exemplo, a Nasdaq, ela definiu que empresas que não possuem indicadores de sustentabilidade e diversidade não podem ser listadas na Bolsa de Valores. Sim. Então, o mercado, ele começa a exigir que as empresas se posicionem como atores, né? Atores sociais. Qual o seu papel social? Então, eu já vejo bons avanços e significativos avanços, especialmente quando a gente fala de Brasil em termos de diversidade e inclusão. É para ficar otimista, sim. Que bom que a gente tem esse cenário otimista, né? Pelo menos é importante a gente entender que está tendo essa mobilização, essas iniciativas. Agora, o Parque Vicentina Aranha, como a gente estava comentando aqui, já tem esse DNA, né, da sustentabilidade e tudo mais. Como é que foram as outras edições? Agora, não é a primeira edição virtualmente, ou já é a primeira edição virtualmente? Não, esse projeto, ele surgiu virtual. Virtual já, né? Já tem a programação do Parque Vicentina Aranha, no período da pandemia, né, mais crítico da pandemia, ela se tornou toda virtual. Então ela continua, nós já começamos com as nossas atividades presenciais, mas esses diálogos ainda continuam de forma virtual. E como é que tem sido a participação das pessoas e qual que é a expectativa para essa edição? Olha, o retorno tem sido muito bacana, muito gratificante, porque assim, a diversidade do assunto nos permite mesclar muitas pessoas, muitas empresas, o poder público com as universidades, com ações. A gente tem várias ONGs que participam com iniciativas, né, particulares. Então, nessa edição agora, que a gente vai falar sobre a diversidade e tudo mais, a gente tem profissionais, de cosmetologia, que vem mostrar como é possível trabalhar de forma sustentável com esses produtos. A gente vai falar de moda sustentável, a gente vai falar de economia criativa. Tudo isso faz parte das ODS. Então, o papel do parque nesse projeto é desmistificar o assunto e mostrar a diversidade. Então, a gente já faz isso na nossa programação cultural. A gente desmistifica vários assuntos, né? Essa diversidade. Então, a gente tem público mulher, pessoas com deficiência, tem artista homem, artista mulher, artista LGBT+. A gente tem de tudo, porque tudo isso faz parte da nossa cultura, da nossa formação. Então, a gente não pode ali, enquanto o parque é uma referência de um parque urbano na cidade, a gente recebe um público maravilhoso, mensal. A gente tem, na época da pandemia, a gente estava recebendo 60 mil pessoas por mês. Agora esse número com certeza já vai aumentar. E a gente tem um público muito diversificado. Então é nosso papel ser essa referência e puxar esse assunto, esses debates todos. A gente já teve Secretaria do Meio Ambiente participando, Secretaria de Educação. Agora a gente tem uma grande empresa, que é a BOL. Então, assim, já tivemos universidade, e essa é a ideia. Bater esse assunto cada vez mais, falar cada vez mais, para que ele se torne cada vez mais próximo das pessoas, e as pessoas se identifiquem, saibam onde buscar informações, possam identificar iniciativas, que não é tão difícil criar iniciativa, né? Tem que ter criatividade e buscar informação. É importantíssimo, porque às vezes a pessoa olha, é ONU, é ODS, uma coisa que parece ser distante, né, da realidade nossa, mas não, né? Exatamente. Tá ali no dia a dia, e é importante essa conscientização justamente para tirar essa questão de desculpa, né, de que não, isso aí aqui é do governo, isso aqui não é meu, não é minha responsabilidade, né? A gente está tendo questões tão importantes, por exemplo, como a crise hídrica. É claro que tem um percentual de responsabilidade de grandes empresas, de grandes fábricas, mas se você não começa a pegar o pequeno ali, né, a pessoa ali com essas pequenas iniciativas ali de economizar água, isso tudo faz parte
da responsabilidade das pessoas também, né? Do indivíduo. E é interessante, assim, se as pessoas pesquisarem um pouquinho sobre os objetivos, elas vão identificar que muitas vezes elas já praticam Exatamente. esses objetivos. O parque, quando a gente começou a estudar esse assunto, a falar sobre esse assunto, a gente identificou que a gente já praticava muitos desses objetivos, só que a gente não divulgava. Então, essa parceria com a Abraps, nos proporcionou a conhecer mais sobre o assunto, aprofundar mais esse assunto, e a gente está agora divulgando e melhorando o que a gente já praticava. Eu acho assim, quando se trata de diversidade e inclusão, né, você precisa ter ação. Então a gente vai falar muito sobre a importância da realização das ações afirmativas. Não basta você ser intencional, você precisa partir para a prática. Então eu vou compartilhar um pouquinho o que a gente está fazendo na América do Sul. Tem um case bastante interessante, que é na nossa nova fábrica, é a fábrica mais diversa da Ball na América Latina, é a fábrica de frutal, fica em Minas Gerais, e essa fábrica ela é composta, 48% da nossa produção é composta por mulheres. Então é um case que a gente se orgulha muito, e amanhã eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre o que a gente fez para conseguir esse resultado aí tão bacana e que nos dá tanto orgulho. Por várias vezes a gente conversou com o pessoal do parque que sustentabilidade é além de meio ambiente, né? Então a gente olhar as outras, os outros, tanto a social quanto econômico, então a parte de diversidade é muito importante. E assim, a gente vê que muitas empresas têm no discurso, né? É bonito falar sobre diversidade, é bonito estar falando, mas na prática, eu como sou consultora de sustentabilidade também e faço relatórios de sustentabilidade, quando a gente pega essas informações, a gente vê que não é bem por aí. Então a gente precisa mudar e ter referências como a Ball, como a Suelen vai contar amanhã pra gente. Então eu vou trazer um pouco dos números da realidade do Brasil, que a gente tem atualizados, e amanhã a gente compartilha e estamos esperando vocês lá. Jornal da Tarde. O resumo das notícias do dia, aqui na 012 News. Oferecimento: Casa de Carnes Esquina do Boi, Rua Aldemo Veneziane, no Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi, a qualidade que vai te surpreender.